A paz do Senhor para a igreja. Mais uma vez estamos realizando um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. E que o Senhor possa abençoar você, aluno, e a todos que vão estar tendo o seu momento para ouvir esse ensinamento. O ensinamento de hoje é a importância da doutrina bíblica, para a vida cristã. O nosso texto de referência, texto áureo, está no livro do apóstolo João, capítulo 1, o verso 9, diz assim: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Bem chamativo esse texto, né? Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo. E a leitura que nós iremos realizar está no livro de Atos, capítulo 2, no verso 42, versículo 42 ao 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa palavra doutrina é uma palavra que está em toda parte da sociedade hoje, onde nós convivemos, seja em várias áreas que nós conhecemos. Se nós formos a um colégio, ali existem doutrinas naquele colégio. Se nós formos na vida militar, existe doutrina a ser observada. Se nós formos em uma fábrica, existem doutrinas a serem praticadas, serem observadas dos funcionários. E especificamente, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica. Então, existem dentro deste livro da Bíblia que nós conhecemos, doutrina que fala sobre a nossa regra de prática e regra de fé. Temos algumas definições sobre essa palavra doutrina no hebraico, legar, que significa ensino, aprendizagem ou poder de persuasão de quem ensina. A palavra do termo também doutrina, no Novo Testamento, a palavra grega didache, que refere-se à doutrina dos apóstolos ou doutrina do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 12, nos fala doutrina do Senhor. São várias referências, mas nós vamos ler 13, versículo 12 de Atos. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. É outra referência, mas sempre essa palavra vai aparecer no contexto da Bíblia toda, para a gente entender que existe doutrina para uma fé cristã. Vou ler outra passagem para você. Doutrina de fariseu, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 12. 16, verso 12. Então entenderam que não lhe dissera
que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então nós vemos que no segmento, em vários segmentos, nós vamos encontrar essa palavra doutrina, e ela está embutida também dentro da Bíblia, que faz parte do nosso crescimento, a nossa regra de prática, da nossa fé cristã. Vamos dar continuidade aqui, e no tópico 1 desta lição, nós vamos algo importante a entendermos sobre esta palavra, né? Que é o termo doutrina, que nós temos que pensarmos em algo que é necessário, se faz necessário para nós estarmos demonstrando, as pessoas veem que nós somos doutrinados de acordo com algo que eles estão sempre sendo doutrinados. Por quê? E nós podemos falar, sou doutrinado de acordo com a palavra de Deus. Mas o que é a doutrina bíblica? A doutrina bíblica, ao contrário de filosofia, a doutrina cristã não se perde em especulações. Se por outro lado conduz-nos a conhecer mais intimamente a Deus, por outro, constrange-nos a ter uma vida santa e irrepreensível. Então a doutrina não é uma filosofia, porque pode-se sim ser uma filosofia de vida, nós podemos falar isso, mas não como filosofia no sentido de especulações, como muitas filosofias, as especulações. Mas a doutrina bíblica, ela nos diz o modo de viver e nos aproxima de Deus. A doutrina é coisa prática, vista que desperta o coração, desperta a alma, o sentido de nós vivermos uma fé genuína. Vamos a uma definição assim para abrilhantar mais esse conhecimento de doutrina. É um conjunto de princípios que temos como base a Sagrada Escritura. Então, a base da doutrina bíblica, a base, ou seja, aquilo que você, vamos ver, está aqui, é aqui. Então, tem como base, ou seja, fundamento ou orientação as Escrituras Sagradas, né? Orienta nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com o nosso semelhante. Tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia. Essa doutrina, nosso relacionamento com Deus, qual é a relação que eu devo ter com Deus em relação eu estar doutrinado a ter comunhão com Deus, aproximação de Deus. Então, através da Escritura, ela nos orienta. Uma orientação em prática, oração. Somos doutrinados a orar. Não é isso? A Escritura diz, orai sem cessar. Isso é uma doutrina que nós temos que ter no nosso coração, uma regra prática. Então, isto é uma doutrina que eu tenho. Então, com Deus, com a igreja, nós temos que falar a mesma linguagem, falando a mesma regra de fé. Estarmos na mesma comunhão e com o nosso semelhante também, porque nós vamos ser identificados. Se nós somos identificados, é porque nós somos doutrinados a ter uma postura diferente do mundo. As pessoas vão nos olhar e vai ver que nós temos uma postura diferente. Por que temos essa postura diferente? Porque fomos doutrinados assim. Na Bíblia, Jesus falou que nós temos que ser luz em meia treva. Não podemos nos esconder como candeeiro, não, mas não. As pessoas têm que nos ver. E ela tem que nos ver como cristão. Se há um ambiente em que pessoas estão tomando atitude e há um cristão, as pessoas vão se preparar. Cuidado, ele é crente. Não já falei isso para você? Então, no que nós somos doutrinados de acordo com a palavra de Deus e fazemos a diferença. Então,
Conduza-nos, santos, a inteirarmos de toda a semelhança de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. Olha que diz aqui a palavra, Atos capítulo 20, versículo 27. O apóstolo Paulo, falando da importância da doutrina, ele fala: portanto, eu vos protesto no 27, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Entenda bem essa palavra todo. Eu tenho que ter a minha parte doutrinária num contexto todo da Bíblia. Eu não posso deixar isso aqui, não. Essa regra não é para mim. Essa prática não é para mim. Mas ele diz à igreja de Mileto, tá? Que não vos deixei de ensinar. Nós também não devemos também deixar de proclamar, ensinar os preceitos de Deus. É assim, não é assim. Faz dessa maneira, porque a partir que somos doutrinados, essa doutrina ela deve ser contagiante juntamente com nossos irmãos, para nós estarmos em unanimidade, numa ação que todos para identificarmos, esse é um cristão, porque somos doutrinados e a nossa doutrina faz as pessoas nos chegar, mas em todas as áreas, não pode deixar nenhuma das áreas que a Bíblia nos fala. E qual seria o objetivo da doutrina bíblica? O principal objetivo da doutrina bíblica é aprofundar o conhecimento, o nosso conhecimento de Deus. Porque a partir que eu me aprofundo na palavra de Deus, eu começo a ver as doutrinas de Deus, que são leis que eu devo praticar, são normas que eu devo praticar. Eu tenho que entender que eu estou tendo conhecimento de Deus, conhecimento da vontade dele em minha vida. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, vai nos dizer a palavra: conheçamos, essa palavra você conhece, conheçamos, Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, você conheceu? Agora prossegue conhecendo o Senhor. Porque você conheceu o Evangelho. Agora que você conheceu o Evangelho, sobre que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, agora você tem que prosseguir. Prosseguir de que maneira? Conhecendo ao Senhor, conhecendo as Escrituras, sendo doutrinado através da palavra de Deus. A doutrina, ela nos faz ter mudança de atitude. Quando nós somos doutrinados, é para nós termos atitudes, e a Bíblia nos diz que temos atitudes corretas, atitudes que agradam a Deus. Então, eu falei, o objetivo da doutrina é para que nós aprofundemos nosso conhecimento de Deus. Conheçamos, então, e diz assim: o meu povo, em Oséias ainda, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu li a palavra de Deus, sim. Mas se eu não meditar, se eu não me aprofundar, eu não vou conhecer. Porque ler é um ato apenas de você juntar as palavras, juntar as letras e ler. Mas conhecer é você se aprofundar, é você estudar. Assim, dessa maneira, você não vai errar. Você vai estar sendo uma pessoa se doutrinando para não errar. Porque falta de conhecimento, a pessoa perece.
Então, de igual modo, visa a doutrina bíblica a perfeição moral e espiritual do ser humano. Então, nós alcançarmos moralmente e espiritualmente, tá? De igual modo, vamos ser doutrinado bíblico, através da Bíblia, tanto na perfeição moral como na perfeição humana. Então, não estou dizendo para você que você vai ser uma pessoa que nunca vai errar, mas você vai estar prosseguindo para a perfeição. Você vai estar seguindo, a partir que você é doutrinado com a palavra de Deus, você vai se corrigindo. Porque a doutrina também nós começamos a nos moldarmos, a não sermos guiados através de uma doutrina santa, uma doutrina que te aproxima de Deus e distancia você do pecado. Então, já falamos da definição, do objetivo da doutrina. Agora vamos falar das doutrinas e costumes. Doutrinas e costumes. Doutrinas não são costume. Eu quero abrir um parênteses que algum tempo atrás nós temos conhecimento, talvez você sabe disso, alguma igreja não consagrava-se pastor, não consagrava-se homens a pastor, porque segundo o entendimento dessa convenção ou de outras que tem esse entendimento, que não poderia consagrar pastor a um homem ao pastor, mesmo seja um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas não poderia consagrar porque não era batizado com o Espírito Santo. Isso no nosso meio. Mas nós não vamos encontrar essa doutrina na Bíblia. Mas graças a Deus esse entendimento já foi passado, como muitos foram passados. Então nós temos doutrina, não são costume, é um costume, né, da determinada organização evangélica de ter essa atitude. Tá? Todos já ouvimos essa frase, no entanto, a boa doutrina, quando corretamente interpretada, gera costumes e bens sadios. Muitas vezes a pessoa vem de outra igreja e vem congregar conosco e vem com outros costumes de outra igreja, né? E às vezes nós não temos o costume, mas nós temos que trabalharmos com essas pessoas que muitas vezes o costume é muito bom, mas parte doutrinada de determinada igreja não tem esse costume. Nós temos que respeitarmos, mas a doutrina bíblica, ela nos traz um entendimento amplo da vontade de Deus. E temos que distinguir, né, essa parte de doutrina mesmo e costume. Por exemplo, vamos falar de outra denominação, nós temos pentecostal, tem uma maneira de glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, falar em línguas, mas já na outra denominação já não é assim. Então, nós vamos entendermos a parte que eles entendem sobre costumes. E não quero entrar em questões doutrinárias de determinada igreja, mas a Bíblia nos explica isso, mas nós temos que respeitarmos. Quando nós formos em outra igreja que tenha outros costumes, mas a doutrina bíblica ela é bem clara. Não há algo que possa distanciar um do outro, mas sim aproximarmos, né, de uma fé genuína e procurando a vontade de Deus. Amém? E vamos continuando no tópico 2, a necessidade da doutrina. Ela realmente é necessária na igreja, nosso dia a dia, nosso proceder de uma fé cristã. Há cristãos que menosprezam a doutrina bíblica e eles alegam a importante não é a teoria, e sim a prática. De tanto que se disse
que a doutrina bíblica é meramente teoria, mas ela é a vontade de Deus. Então, a doutrina bíblica, ela mostra para mim a vontade de Deus para a minha vida, para o meu proceder, para eu estar fazendo a vontade de Deus. Então, ela é a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela deve prevalecer sobre a nossa vida, nosso dia a dia. Deve ser posta em prática. Ela não pode ser somente teoria, mas ela tem que ser posta em prática. Se fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, devemos amar. Não é apenas você amar o próximo como a ti mesmo. Aí você não ama, você não pratica esse amor, aí você não está dentro da doutrina. Então, há muitas razões de praticarmos a palavra de Deus para nós possamos estarmos dentro da vontade dele. Tá? Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9. E esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, e estimarás a teu filho, delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal da tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos, e as escreverás umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, as palavras que foram ordenadas pelo Senhor através de Moisés, então eles deveriam guardar no seu coração, eles deviam transmitir a seus filhos e delas falarem. Então, essa parte diz da palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus, mas essa vontade deve ser algo realizante na nossa vida, devemos realizar no nosso dia a dia, devemos praticarmos a palavra de Deus. Essa palavra aqui que dirigida ao povo de Israel, que eles deviam praticar a palavra de Deus, falar dessa palavra, porque caminhando, deitando-se, quer dizer, em todo momento essa palavra deveria passar de geração a geração aquilo que Deus tinha passado para o povo de Israel. Assim como nós também devemos falarmos para os nossos filhos, devemos falar para os nossos vizinhos, mostrarmos que nós estamos em observância ao que Deus tem feito em nossa vida e demonstrar que estamos dentro da vontade de Deus. Vejamos porque a doutrina bíblica é necessária. São 3 pontos que nós vamos falar aqui, que ela se faz necessária. A doutrina bíblica proporciona a salvação em Cristo. No livro 1 Timóteo, primeiro livro do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz sobre instruir seus jovens filhos na fé. Apóstolo Paulo está instruindo ao jovem filho Timóteo, na fé. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então o apóstolo Paulo orienta, olha só, porque em observância na doutrina de Deus, ela vai proporcionar para mim a salvação em Cristo Jesus. Mas se eu, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, ter cuidado de mim mesmo e da doutrina. Ou seja, eu tenho que guardar essa doutrina em meu coração e praticar. Eu tenho que cuidar dessa palavra que eu conheço e praticá-la. E diz assim: e persevera nestas coisas. Ou perseverar, ele está falando assim, hoje, amanhã, depois, continua isso, perseverando nessa doutrina. Não é hoje eu esqueço, amanhã eu pratico, não, todos os dias.
é algo que nós devemos praticar, é algo que nós muitas vezes nem percebemos, mas estamos praticando, porque somos doutrinados a isso, porque a palavra ela fica no nosso consciente e estamos praticando. Aí nós vamos para a palavra de Deus, eu estou praticando o que está escrito aqui, então estou doutrinado a isso, estou doutrinado ao que eu estou aprendendo. A doutrina bíblica santifica-nos. Aí nós vemos na oração sacerdotal de Jesus, referência a Cristo, por santificar a palavra, diz assim, e livro de João, capítulo 17, versículo 14 a 17, em Jesus faz a sua oração sacerdotal, diz assim, dele a tua palavra, e o mundo aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Só existe uma verdade. E essa verdade, nós praticando, nós sermos doutrinados desta palavra, nós começamos a nos santificarmos, a nos purificarmos, a estarmos em comunhão com Deus. E essa santificação, ela vai te aproximar de Deus. Então, a doutrina bíblica, ela nos santifica, ela nos purifica a sermos santos, separados e sermos luz em meio às trevas. Viu aquela situação que você chega num ambiente, aí alguém pode estar falando palavrões, as coisas, e cuidado, vê um crente aí, respeita o crente, quando fala, né? Então, são isso, porque nós estamos santificando, vê a diferença que nós fazemos, nós somos luz, e quando nós chegamos, nós fazemos a diferença, porque estamos nos santificando, estamos indo no caminho do Senhor, caminhando do Senhor. A doutrina bíblica torna-nos sábios. Mais ainda, falando de Timóteo, em segunda carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo 3, ou 15, vai nos falar, né, sobre a instrução da mãe Eunice, da mãe Eunice, né, de sua avó Lloyd, né, do jovem Timóteo, né, que é obreiro, que falava assim, e que desde o apóstolo Paulo falando, né, a Timóteo, que desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que te pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ele foi doutrinado desde pequeno a conhecer a vontade de Deus, a ser doutrinado de acordo com a palavra de Deus, pela sua mãe Eunice, pela sua avó Lloyd, e isso fez a diferença. E quando estava já um homem formado, né, para estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, enfim, a doutrina bíblica é imprescindível para nosso crescimento na vida cristã. Sua necessidade pode ser constatada sob tanto coletiva quanto individualmente, tá? Então, tanto coletiva quanto individualmente, ou seja, em grupo de pessoas, tá? Coletivamente, né? Ou individualmente, ou para você mesmo, você realmente, eu estou tomando uma atitude hoje, porque eu fui doutrinado dessa maneira, na doutrina da palavra de Deus. A doutrina bíblica e o serviço cristão. Infelizmente, há obreiros que, no ímpeto de evangelizar, né, não se aplica a aprender a doutrina bíblica. Acho que o ensino sistemático da Sagrada Escritura é perda de tempo. Deveriam ter atentado para as recomendações
recomendações que a Bíblia nos dá, né, sobre orientação de nós estarmos ativo na palavra de Deus, no praticar, né, ainda mais na parte da evangelização, e que diz que nós temos que ter cuidado, a divulgação do Evangelho, para não estarmos implícito no ensino da doutrina bíblica, né? Porque ela é importante você conhecer a doutrina bíblica para você estar evangelizando, você está promulgando a palavra de Deus, na grande comissão que o Senhor nos deu, né? Que está em Mateus capítulo 28, que ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Então há necessidade para quem quer não, porque isso é uma ordenança do Senhor. Quem sai para evangelizar, ele precisa conhecer a doutrina bíblica, para ele ter um respaldo quando alguém falar sobre a sua fé, sobre o que ele prega. E ele precisa entender as doutrinas bíblicas, os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E na instrução dos santos também é importante você também saber sobre a doutrina bíblica. Paulo jamais se mostrou remisso quanto à doutrina da igreja. Em Troade, ministrou aos irmãos até altas horas. Nos diz nessa passagem, em Atos 20, no verso 7, que conta a história que Paulo ele está ensinando em Troade, e o discurso dele, do ensinamento, passando parte doutrinada, doutrinando aquela igreja, aí nos diz que à meia-noite, né, que ele se prolongou até meia-noite. Aí nós vamos ver mais adiante que um jovem chamado Eutico, né, estava sentado numa janela, ele estava ouvindo, até assim, né, a palavra estava boa de apóstolo Paulo falando, mas eles deviam estar sentados na janela, adormecendo profundamente. Ele começou a ter sono, né? Aí diz que ele caiu da janela. A doutrina, muitas vezes, faz-nos ficar sonolento, acharmos que não, isto, agora não, mas a gente tem que se despertar. Despertar que a doutrina diz para nós é para um despertamento. Aí essa história aqui faz com o jovem, né? Ele caiu e veio até a entrar em óbito, mas depois o apóstolo Paulo, né, inclinou sobre ele, abraçando-lhe, disse: não vos perturbeis, que a vida nele será. Então nós vemos que depois ele voltou à vida, o apóstolo Paulo procedeu, né,